A LGPD entrou em vigor agora no final de setembro. A partir de agora, quais são as penalidades que as empresas podem enfrentar e quais são as circunstâncias em que essas penalidades são aplicáveis? Bom, a lei entrou em vigor dia 18 de setembro e nós temos hoje três tipos de penalidades nos quais as empresas estão sujeitas. A primeira delas seria a penalidade administrativa. Essa penalidade administrativa, ela será aplicada por órgãos fiscalizadores. O principal deles, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ainda não entrou em operação, mas isso é uma questão de tempo. Esse órgão ele vai ficar incumbido de aplicar multas que vão desde uma advertência até o teto de 50 milhões de reais ou 2% do faturamento líquido anual das empresas por evento. Uhum. Só que essas multas só serão aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021, o que não significa dizer que as empresas estão totalmente fora do risco de sofrerem penalidades por outros órgãos fiscalizadores. Talvez as pessoas não saibam, mas antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, já existiam no nosso país cerca de 40 leis esparsas sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Em Uhum. razão dessas leis, é que outros órgãos fiscalizadores vêm agindo de forma muito efetiva para aplicar multas administrativas com base nesses outros descumprimentos, já que a autoridade só vai ficar restrita aos descumprimentos da LGPD. Uhum. Então, nós temos aí como autoridades fiscalizadoras bem efetivas o Ministério Público, o PROCON, o SENACON, que é um órgão de consumidor ligado ao Ministério da Justiça. E poderão aparecer outros, que seriam, por exemplo, alguns órgãos fiscalizadores setoriais, como o Bacen, como, por exemplo, a ANS na área da saúde, por aí vai. Essas penalidades fixadas pelos órgãos fiscalizadores, o dinheiro arrecadado vai para o fundo destas autoridades, desses órgãos fiscalizadores. E, ao contrário do que possa parecer, não será repassado para as vítimas. As vítimas, então, irão buscar uma recompensa pelas situações que enfrentarem quanto ao mau uso dos seus dados pessoais, buscando a justiça. Uhum. Então, é bem provável que ocorra a partir de já temos inclusive alguns exemplos concretos de titulares de dados pessoais que foram ao juizado especial para poder buscar algum tipo de indenização, que muito se assemelha ao que aconteceu no passado, quando os consumidores brasileiros descobriram que tinham direito sobre as falhas na relação de consumo. Então, já tivemos um caso recente envolvendo uma construtora, em que um titular alegou o mau uso dos seus dados, sem autorização para fazer campanhas de marketing, e a sentença fixou a indenização em R$ 10.000. Certo. Além dessa questão de possíveis medidas judiciais, pelo mau uso ou desvio de finalidade pelo tratamento de dados pessoais, poderão também existir multas contratuais. Por exemplo, nós sabemos que todos os contratos que ora existem, cujo objeto se relaciona com o tratamento de dados pessoais, Uhum. estão defasados ante a ausência de cláusula que determine quais são as obrigações das partes quanto ao tratamento. Só que no momento em que a gente efetua essas alterações contratuais, é necessário também fixar penalidades. Então, imagine que uma empresa, por exemplo, ela seja operadora de base de dados pessoais, ou seja, ela segue ordens de quem realmente é dono da base de dados pessoais e, por acaso, resolver fazer um desvio de finalidade ou do tratamento desses dados, ou Uhum. simplesmente for alvo de algum tipo de incidente. Certamente essa empresa terá que responder por algum tipo de penalidade fixada no contrato, a partir de novos aditivos que serão, a partir de agora, objeto de tratativas. Mas, para mim, o pior de todos não é nenhuma dessas penalidades que eu mencionei, mas sim a penalidade sob o aspecto reputacional. A grande diferença em relação ao aspecto de penalidade reputacional
é que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas que foram alvo de ataques que envolvam dados pessoais, qualquer tipo de incidente, terão que se autodelatar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informando que, num tempo mais breve possível, que o incidente aconteceu e que dali se relacionam tais pessoas cujos tais dados pessoais foram envolvidos e quais serão os riscos jurídicos a partir daí e também quais são as medidas de contingenciamento. Como se sabe, até mesmo se a gente for analisar o que vem acontecendo e divulgado pela mídia, é péssimo para a imagem de uma empresa ter que estar enfrentando a público situações que no passado eram resolvidas apenas dentro das suas próprias dependências. Agora, com essa exigência legal, nós vamos ter situações em que amplamente o fato envolvendo o incidente de dados pessoais vai relacionar o nome da empresa. E isso, obviamente, perante os seus parceiros de negócios, investidores e pela sua própria rede de clientes, vai pegar muito mal. E por isso, para mim, independente dos valores envolvidos nos outros tipos de penalidade, essa, sem dúvida alguma, é a mais relevante, pois reputação não tem preço. Entendi. E Alexandre, você falou aí em incidentes, você falou em desvio de finalidade, né, no uso de dados. Na prática, você pode dar alguns exemplos dessas situações em que a empresa pode ser penalizada? Obviamente, né, os casos que eu acho que ficam mais evidentes são os casos em que tem vazamentos de fatos de dados, que, sei lá, hackers têm acesso à base de dados de alguma empresa. Isso é um exemplo bem óbvio. Mas quando você fala em desvio de finalidade e em incidentes de uma forma geral, quais são alguns exemplos dessas questões que podem levar as empresas a serem penalizadas? Quanto ao desvio de finalidade, é bom que se diga que nós saímos de um cenário totalmente informal, da maneira que as empresas utilizavam desses dados, repassavam dados para terceiros, sem dar a mínima satisfação aos seus titulares sobre qual finalidade que elas iriam tomar em relação a esses dados. Então, assim, um dos exemplos mais típicos que tem acaba afetando o setor de marketing, porque normalmente o dado é coletado para uma finalidade, por exemplo, para que seja executado um determinado serviço. A finalidade restrita é essa. Se por acaso a empresa tiver interesse, e normalmente tem, para poder fazer a divulgação por meio desses dados pessoais de algumas campanhas de marketing, certamente eles vão ter que buscar autorização dos titulares, e aí é um termo de consentimento formal, a lei é muito clara em relação a isso, ele tem que ser expresso, informado e inequívoco para poder fazer com que o titular saiba de que maneira que seus dados serão tratados e que ele faça um consentimento em relação a isso. Lembrando que esse consentimento pode ser revogado a qualquer instante. Então, esse é o caso mais clássico, vamos dizer assim, em relação a desvio de finalidade. Usar dados para uma finalidade distinta daquela em que ele foi coletado. Agora, existe uma série de incidentes. No nosso escritório, nós fazemos reuniões semanais, onde a gente estuda inúmeros casos que estão acontecendo no mundo afora, e, sobretudo, aqueles que têm desdobrado em penalidades muito severas. E vejo muito problema, por exemplo, em relação a acessos não autorizados a informações. Muitas vezes, uma empresa muito grande abre acesso via login e senha para diversos colaboradores, o colaborador sai da empresa, mas ainda continua tendo acesso. Então, eu sinto muita falta de uma política mais severa quanto ao controle de acessibilidade dos dados pessoais, seja para a equipe interna, seja para prestadores de serviços externos. As portas ficam abertas e dali, obviamente, surgem os maiores problemas quanto a vazamento. Um outro problema muito sério que acontece é o uso desenfreado de anexar planilhas de Excel com dados pessoais. Eu costumo dizer que o maior banco de dados mundial que existe é a planilha Excel, onde, ao longo do tempo, várias empresas sempre tiveram o hábito de anexar
No momento que você anexa um arquivo de planilha com muitos dados pessoais, as empresas estão criando, vamos dizer assim, cópias duplicadas, desnecessárias de um dado pessoal, o que favorece muito o acesso não autorizado ou vazamento de dados. É uma situação que passa desapercebido, mas agora virou um fator de risco tremendo. E para acrescentar ainda mais um outro exemplo também muito comum que tem acontecido, sobretudo agora nessa época de pandemia, é que aumentaram demais os ataques cibernéticos, sobretudo o ransomware, onde as pessoas, os atacantes, os agressores, os agentes, usam de técnicas para poder criptografar ou então obter dados pessoais em troca do pagamento de um resgate. E isso também, embora seja um problema inicialmente de segurança da informação, porque mostra a vulnerabilidade sobre as medidas protetivas de segurança da informação corporativa, muitas vezes essa informação corporativa se refere a dados pessoais. E quando isso acontecer, aí a potencialidade do dano acaba sendo maior justamente por causa dessas penalidades que eu já mencionei.